E aí galera, estamos juntos mais uma vez para gravar mais um vídeo, sobre um deus muito importante, um deus grego. O nome dele é Apolo, ou Febo na linguagem romana. Mas antes disso, a gente precisa esclarecer e falar de uma outra pessoa, porque Apolo e o titã Hélio se juntaram na história, e aí a história de um passou para outro, aí foi feita uma grande confusão. Então vamos lá, fazer uma mudança, fazer um retratar, de reconhecer quem é quem, para não ficar nessa mistura toda, ok? Vamos lá? O titã Hélio, ele é o próprio Sol. Hélio, de gás Hélio, foi ele que deu origem a esse nome, tá certo? É o próprio Sol para os gregos. Então esse titã primordial, ele que foi muito adorado principalmente na ilha de Rhodes, onde tem uma gigante estátua de bronze em sua homenagem na entrada da cidade, no porto. Um deus muito adorado, um deus solar, um deus onde todos aqueles recorriam a ele. Na verdade, um titã primordial. Esse titã é filha de Hiperião e Tela, que são dois titãs também, e irmão de Selene, que seria a Lua. Notou alguma coisa parecida? Ele, o Sol, e sua irmã, a Lua, Hélio e Selene. Bom, falado disso, Hélio é um titã primordial, ok? O próprio Sol. Nós vamos falar agora de Febo, ou o nosso querido Apolo, Um deus brilhante. Olha a diferença, um deus brilhante. Ele é o deus da música, é o deus da cura, é o deus da profecia, é o deus da dança, é o deus da poesia, de tudo que é bom, tudo que é amoroso. Esse é o Apolo, O grande deus brilhante, o deus da sabedoria, aquele que consegue enxergar o futuro e falar nas suas profecias. Apolo, ele é filho de Zeus com Letona, uma titã conhecida como Leto, Então, Leto engravidou de Apolo e Diana, dois irmãos gêmeos. E aí vem a nossa confusão normalmente que se faz. Apolo é um deus e não um titã, apesar da sua mãe ser uma titã. E sua irmã é conhecidíssima Ártemis ou Diana, também a Lua. E aí vem a confusão deles, tá certo? Mas muito bem. Lembrando, aqui em cima, esse I, estará aí a história de Diana e Acteon. Diana e Acteon, o seu início, vai contar muito melhor a história do nascimento de Apolo. Pois é, vamos até lá? Então, grávida Leto de Zeus, sua esposa Hera, a esposa de Zeus, irada com Leto, faz com que toda a terra, Gaia, se revolte contra Leto e não dê a ela um lugar de descanso. Leto percorre por 7 meses a terra inteira e já perto de parir seus filhos, não encontrando um lugar de descanso, ela lembra que a sua irmã havia cometido suicídio para não adulterar com Zeus, com medo de Hera. Então, ao pular no mar Egeu, ela se transforma numa ilha flutuante, e é para essa ilha que Leto foge e tem seus dois filhos, Apolo e Diana. Nesses 7 meses em que Leto percorria a terra, a serpente Piton, por ordem de Hera, perseguia Leto sem lhe dar descanso, de forma que a sua gravidez foi extremamente cansativa. Ao ter seus filhos, com 1 ano de nascido, Apolo sai procurando na terra um lugar para ser cultuado, e encontra justamente onde fica a morada de Piton, o lugar ideal para construir o seu lugar de adoração. Bom, ao chegar lá, Piton sai ao seu encalço e ele a chama. E começa uma grande batalha do deus brilhante com a serpente, filha de Gaia. Então eles lutam horas e horas, e aí Apolo, com seu arco dourado, que foi feito por Hefesto e dado de presente com 1 ano de nascido, consegue matar a deusa Piton. E depois de matar essa deusa, a sua mãe Gaia vai reclamar com Zeus, porque seu filho acabava de ser morto
por Apolo. Então, aí Apolo precisa se retratar, pois acabou de matar um deus, apesar da sua grandiosidade. Então, Apolo estabelece um culto ao deus Piton, que era uma serpente. No lugar onde Piton morreu, ele constrói o seu templo, o templo de Delfos. Qual o motivo de ser chamado Templo de Delfos? Bom, tendo construído o seu templo, Apolo percebe que tem um navio, uma embarcação vagando pelo mar. Eles transformam num golfim ou delfim, conforme é o nome dado lá nos gregos. E aí salva aquela embarcação e todos que ali estão. Os traz para a praia com a promessa de que eles o adorariam e prestariam culto. Eles dão o nome do lugar de Templo de Delfos, golfinho, tá bom? E as mulheres que seriam sacerdotisas são chamadas de pitonisas, em homenagem ao deus Piton, a serpente. E ali onde foi enterrada Piton, saem grandes gases, deixam as pessoas inebriadas. E aí as pitonisas, inebriadas por esses gases, vão fazer os oráculos, e segundo a história, os oráculos de Apolo são perfeitos. Ele consegue sempre aquilo que são ditos. E as poucas vezes que errou, foi por uma má tradução daquilo que foi dito pelas pitonisas, ok? Mas muito bem, esse deus Apolo percorreu na terra e fez grandes feitos para que pudesse ser aceito lá no Monte Olimpo. Ele que é um deus olimpiano. Lembrando aqui a diferença de um deus olimpiano que mora no Monte Olimpo e do Hélio, que é o titã primordial, que não tem nada a ver com o Monte Olimpo nem com os deuses. Ele é um titã, ok? Esse deus Apolo foi muito adorado, principalmente pelo fato de que tudo que é bom, tudo que é belo, está extremamente relacionado a ele. Justiça, a música, o teatro, tudo que é de bom, tudo que é belo, é a representação do próprio Apolo. Ele mesmo era considerado um deus lindíssimo. Acontece que apesar de ser um deus tão bonito, tão bom e etc., sua vida amorosa foi um desastre sempre. Tá? Antes de a gente entrar na vida pessoal desse cara, vamos saber que também ele era um deus castigador. Era o deus da justiça, não esqueça disso. Então aquelas pessoas que eram arrogantes sofriam na mão de Apolo. Lembre-se que Hefesto deu para ele um arco dourado representando o sol e com as suas setas afiadíssimas. Certa vez, uma rainha muito arrogante teve 14 filhos. E ao ter todos esses seus filhos, ela começou a zombar de Letona, ou Leto, a mãe de Apolo, pois dizia: Leto teve apenas 2 filhos, eu tive 14 filhos. Ao saber disso, Apolo foi ao encalço dessa mãe. E quando ela estava com seus 14 filhos, ele lançou 14 flechas e matou os 14. E ela chorou amargamente durante a sua vida. Zeus, com piedade, transformou essa mulher numa pedra que jorrava água, as suas lágrimas. Pois é, não só isso, mas tantos outros foram castigados por Apolo porque eram arrogantes. Lembra do nome agora que eu vou te falar: Pan, o deus das matas. Mas essa história será a nossa última. Continuando aqui então Apolo, como eu falei, não teve sorte com o amor. Ele deu muito azar. Ele que castigava os arrogantes, certa vez, arrogantemente, começou a falar com o Deus do amor, o nosso querido anjinho de asas, com arco e flecha, o Cupido. Pois disse ele: larga essa arco, larga essa flecha, isso não é coisa para criança, é coisa para gente adulta como eu que matei Piton. E aí o Cupido lhe falou: bom, a tua arma sempre fere os outros, mas a minha é capaz de ferir até o próprio Apolo. Ele não entendeu na hora, mas aí o Cupido lançou uma flecha dourada em seu coração e o fez se derreter de amor por uma ninfa muito especial. Porém, com relação à ninfa, ele lançou um arco e flecha não dourado, muito menos pontudo. Ao contrário, sua ponta era rombuda e era feito de chumbo. E aí, ao ferir o coração dessa ninfa, ela rejeitou o amor para sempre e pediu ao seu pai para nunca casar. Perseguida por Apolo constantemente, ela resolveu fugir dele. E ao empreender sua fuga, Apolo veio ao seu encalço e ela, vendo que não poderia fugir, pediu socorro ao seu pai, o grande rio.
aconteceu? Bom, ele a transformou numa árvore, um loureiro, a árvore do louro. Apolo, entristecido vendo sua amada daquela forma, arrancou um galho e fez uma coroa para ele e enfeitou a sua lira, que foi um presente do seu pai Zeus também. E a partir de então, as folhas do loureiro se tornaram para Apolo e para os gregos a recompensa dos atletas. O nome dessa ninfa era Dáfne. Pois é, esse foi o primeiro, mas porém não o único, descaso amoroso ou desastre amoroso do deus Apolo. Ele tinha um amigo muito legal, a quem ele gostava demais, os dois tinham um relacionamento muito profundo, como os gregos tinham. Bom, aqui eu não vou dar minha opinião, porém já sinto amigo de Apolo e eu já sinto pena dele. Também era amigo de Zéfiro, o vento. Então já sinto um rapaz muito bonito, atleta, brincalhão, divertido. Tinha amizade com esses dois deuses, o vento e Apolo, o deus brilhante. Certa vez Apolo e Jacinto brincavam com o disco e aí Apolo lançou o disco com muita força para o ar. E Jacinto foi buscar esse disco. Porém, Zéfiro, enciumado, soprou o disco, esse bateu numa pedra e feriu a testa de Jacinto, o qual morreu. Apolo, sentindo muita tristeza pela perca do seu amigo, vendo sangrar aonde caiu sangue na terra, ele resolveu eternizar esse camarada e fez uma flor chamada Jacinto. Pois é, o Jacinto é uma flor em homenagem ao amigo de Apolo e de Zéfiro. Mais uma vez, os sentimentos desse deus foi ferido profundamente. Mas não foi a única vez. Ele se apaixonou por uma mortal lindíssima, chamada Coronis. Coronis é a mulher que encantou o deus Apolo, o deus da beleza. Estão lá se relacionando e ela vai engravidar uma pessoa muito importante, talvez o filho mais amado de Apolo. Porém, ainda grávida, Coronis trai Apolo com um ser mortal, um homem. Então Apolo foi, valeu o boi. Hey, boi! Pois é, quando soube disso, lembra que ele é um deus da vingança. Foi lá, perdão, um deus punidor, e a deusa da vingança é uma outra. Olha aqui que vai aparecer o nome dela. Pois é, ele foi lá punir Coronis e o seu pé de lã. O nome vai ser esse. Matou os dois e quando tocou fogo em Coronis, percebeu que seu filho estava lá. Esse filho foi um cara muito importante na história, um cara que fez grandes feitos. Asclépio é o nome dele, o grande médico da história. Asclépio foi um filho, lembrando que Apolo é o deus da cura, Asclépio era o médico. Então olha aí que união perfeita, pai e filho. Pois é, Asclépio conseguiu descobrir tudo que a medicina poderia fazer e foi muito mais além. Asclépio começou a descobrir a forma de ressuscitar os mortos. Ele ressuscitou 4 pessoas e depois você vai ficar sabendo o nome na história de Asclépio no outro vídeo que ele vai fazer. E ao ressuscitar esses 4 caras, o deus Hades, revoltado, porque ele acabou de quebrar uma coisa que tinha sido organizada pelos deuses, furioso foi falar com Zeus, o pai de todos. Quando ele se referiu e disse Zeus, Asclépio começou a ressuscitar os mortais e o inferno, ou seja, o Hades, está ficando vazio e eu quero justiça. Zeus imediatamente jogou seu raio e torrou Asclépio e foi parar no mundo dos mortos. Revoltado com isso, Apolo vai até os gigantes que fizeram o raio de Zeus e mata todos eles e não fica ninguém. Ao saber disso, Zeus resolve castigá-lo e mandá-lo para o inferno para dentro. Pense num ódio grande entre esses dois deuses, o pai de todos e o segundo Deus mais importante do Monte Olimpo, que é Apolo. Porém, sua mãe, Leto, vai até Zeus e o convence a diminuir o seu castigo. Pois é. E aí, quando o seu castigo é diminuído, ele vai passar um ano, apenas um ano como mortal, servindo como pastor de ovelhas. O que ele fez e cumpriu perfeitamente. Há ainda muitas outras histórias. Uma delas vai fazer uma confusão com o deus Hélio, ou com o titã Hélio. É que o filho de Apolo
aquele que dirigiu a carroça que leva o sol de um lado para o outro, é conhecido também como filho de Hélio. E aí essa confusão eu não vou te contar, porque vai só piorar ainda mais o conflito que existe entre esses dois. Sendo assim, vamos escapar para uma outra história, que é a história de Pan, e essa é a nossa última história. Pan é um deus que vive nas matas. É aquele cabritinho, sabe? Metade cabrito, metade gente, com chifre. Não sei com quem ele andou namorando, mas os deuses gregos têm essa história de chifre o tempo todo. Bom, então está lá Pan na floresta, abandonado, jogado, sozinho. Ninguém queria conversa com ele. Então ele inventa o quê? Uma flauta. Uma flauta muito importante. E aí ele começa a tocar e vai se tornando o melhor tocador de flauta da sua região. Na verdade, de toda a história. Ele ficou tão famoso que as pessoas vinham festejar junto com o Pan nas florestas. E aí aparece um personagem que a gente já viu em um outro vídeo. O rei Midas. O rei Midas, aquele do toco de ouro que transformou sua filha numa estátua de ouro, pois é, abandonou completamente aquela vida dourada depois do castigo sofrido pelo seu egoísmo e foi viver nas matas, foi viver passeando por aí, encontrando Pan, se tornou seu grande amigo. Pois é, estão lá festejando na sua pobreza, na sua vida largada de tudo, e aí Pan se tornou um grande músico, encantador das pessoas, então as ninfas, os deuses, todo mundo festejava com Pan. Ele resolveu dizer que cantava melhor do que Apolo, pior que isso. Ele resolveu tirar o título do deus como o deus da música. E Pan desejava ser o quê? O deus da música. Olha aí. Pois é, sabendo disso, Apolo lançou um desafio para Pan, para que todos ficassem sabendo quem era, na verdade, o deus da música. Os dois se encontraram e começaram a fazer lá os seus discursos, e discurso para um lado, e discurso para o outro, e finalmente resolveram tocar. Pan toca lindamente a sua flauta, encanta todos, todos se alegram, e todo mundo dança, que coisa maravilhosa, já estavam lá festejando, quando Deus Apolo, com a sua lira de 7 cordas, começa a tocar, e aquela música encantadora, profunda, belíssima, algo que ninguém sabe nem explicar quanto foi. As ninfas choravam, as pessoas se alegravam, e a emoção tomou conta de toda a criação. Depois de tocar sua música, todos já diziam: Apolo é o vencedor, e Pan estava lá envergonhado. E aí foram para a votação, todo mundo vota e etc. Praticamente unânime, todos votaram em Apolo como vencedor, faltava apenas o voto de uma pessoa, quem? O rei Midas. Midas, olhando para o seu amigo, vendo de cabeça baixa e triste, resolveu dar o voto de Minerva. Pois é, Midas já tinha se dado mal quando pensou no toque de ouro. E agora ia se dar mal de novo. Votou no seu amigo Pan, Apolo, o deus da justiça. Se aproxima de Midas e diz: vejo que és um grande crítico musical, portanto te darei orelhas perfeitas para o teu dom. E a partir daquele momento Midas teve orelha de burro. E a partir de então viveu assim para sempre. Pois é, essas são algumas histórias do Deus da justiça, o Deus belo, o Deus da música, o Deus maravilhoso chamado Apolo, o Deus brilhante, porque o Deus Sol é outra pessoa. Valeu, galera, e até a próxima.